Abra, Senhor, as comportas dos céus, derrama chuva. Deus, queremos ver a Tua face nesse lugar. Derrama sobre nós nessa manhã, Pai. Nos reunimos aqui, Senhor, em Tua presença para receber de Ti, Deus. Cala, Senhor, toda voz que não vem de Ti, Senhor. Tira toda distração dos nossos corações, das nossas mentes. Cala a voz do adversário, Senhor. Nós queremos ouvir somente a Tua voz. Que a Tua voz reine nesse lugar. Que a Tua voz impere aqui, Deus. A terra chama, Senhor, a terra clama. Nós queremos ver o céu descer. Tem uma chuva sendo derramada nesse lugar hoje. Tem uma brisa suave do Espírito soprando aqui. Receba essa brisa sobre a sua vida. Receba esse sopro no seu espírito, o sopro do Espírito Santo de Deus sobre você. Pai, não nos deixe sair daqui como chegamos, Senhor. Não faz sentido nos reunirmos aqui para sair como chegamos. Não queremos. Queremos ser tocados, Deus. Queremos ver os céus aqui nesse lugar. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação. Senhor, nós te clamamos, nós te desejamos, nosso coração te anseia, te deseja, temos sede de Ti, Deus. Sopra a Tua brisa suave, derrama a Tua chuva em cada coração nessa manhã, nos transforma. Queremos ser tocados, queremos entregar a Ti o nosso melhor e receber de Ti, Senhor, a instrução, a palavra, a correção, a orientação. Fala conosco, Deus, nessa manhã. Fala a Tua palavra, somente a Tua voz nesse lugar. Que todas as vozes se calem, Deus, somente a Tua voz falando ao nosso coração é o que pode mudar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Rei aqui, Jesus, Tu és o Rei. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar aqui. Mais um domingo. Hoje o Senhor trouxe ao nosso coração a palavra sobre descanso. Alguém aí gosta de descansar? Ou sou só eu? Não sei se vocês gostam muito não, vindo domingo de manhã na igreja. Vocês são guerreiros, hein? A palavra de Deus hoje é sobre descanso. Descanso é uma expressão de fé. E eu quero que você abra aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, a gente vai ler ali até o final. O Connect pode subir. Imersão também. Connect, imersão, pode ir para suas salas. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? No capítulo 5, versículo 1, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Inicialmente a Bíblia não era dividida em capítulos, em versículos, então isso foi feito posteriormente. Então às vezes você lê um texto e o final dele na verdade está no outro capítulo. E o final desse capítulo 4 é o versículo 1. Eles atravessaram e chegaram do outro lado. Esse contexto dessa história, que é muito conhecida, Jesus tinha passado um dia todo à beira do mar da Galileia, ensinando o povo. Ele estava ali
curando pessoas, libertando pessoas, ensinando a palavra, ensinando parábolas. Ele passou o dia todo lá com essas multidões que o seguiam, e chega ao final do dia, ele está exausto, ele está cansado. Então ele fala para os discípulos: olha, vamos para outra margem. E Jesus sempre é intencional, ele tinha algo para fazer do outro lado, ele sabia também o que ia acontecer no meio desse caminho. E se juntam a esse barco aí onde está Jesus, se juntam outros barcos, eles vão naquela noite atravessar aquele mar da Galileia. E no meio da noite sobreveio uma tempestade muito forte naquele mar. E Jesus estava tão cansado que ele dormiu. E ele adormeceu profundamente. E o que mostra a sua humanidade, como ele era humano como nós, como ele se cansava, ele também ficava exausto. Ele deita, diz a palavra, na polpa, que é a parte do fundo do barco. Ele deita, põe um travesseiro e dorme. Ele dorme tão profundamente que as águas vêm, caem sobre ele, ele não acorda. As águas chacoalham aquele barco e ele não acorda. Existe vento, existe chuva, existe barulho de trovões, ele não acorda, ele está dormindo profundamente. E os discípulos ficam apavorados, completamente apavorados. E existiam pescadores experientes ali. Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores profissionais. Certamente tinham passado por tempestades. Mas essa era uma tempestade completamente distinta, superior, mais forte do que tudo que eles já tinham experimentado. E eles ficam apavorados, diz a palavra. E eles vão até Jesus desesperados. Eles não chegam lá e fazem um pedido para Jesus. Eles não chegam até Jesus, dão uma cutucadinha e falam: mestre, desculpa incomodar, sei que você está dormindo aí, teu soninho da beleza, mas é que a gente está com uma situaçãozinha aqui, se porventura puder nos dar uma forcinha aqui, acalmar essa tempestade. Eles não chegam e fazem um pedido, eles chegam criticando Jesus. Jesus, não te importa que a gente vai morrer? Está uma tempestade aí, você está dormindo. Eles fazem uma crítica para Jesus, eles ficam apavorados, completamente apavorados. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que não adianta Jesus estar no barco se você não confiar nele. Não adianta nada. Jesus está no seu barco, você está no barco com Jesus. Se na hora do apuro você ficar apavorado, você não confiar nele, não adianta nada. Os discípulos tinham passado um dia inteiro do lado de Jesus, vendo milagres, curas, libertações, vendo a sabedoria de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Mas quando a tempestade chegou para eles, eles ficaram apavorados. E às vezes a gente é expert em olhar para o outro do lado que está passando um problema, uma dificuldade, e falar: calma, não é tanto assim, não é para tanto, fica tranquilo, Jesus está com você, vai dar tudo certo, Jesus vai te dar a vitória. Mas quando é com a gente se desespera, a gente perde o chão, a gente se descabela, a gente perde a fé, a gente perde a postura, desce do tamanho. Não adianta Jesus estar no barco se a gente não confiar nele. A gente precisa descansar. E descanso é uma expressão de fé. Descanso é uma expressão de confiança. Descansar é confiar em Deus. E eu quero falar com você nessa manhã 4 coisas que a gente precisa para descansar. O que você precisa fazer para descansar? Vou te falar 4 coisas que você precisa fazer para descansar. Para descansar, primeiro você precisa lembrar que você não controla tudo. Deu uma cortadinha ali, se puder dar uma baixada. Lembrar que você não controla tudo. A gente precisa se lembrar disso, porque a gente esquece. A gente acha que a gente controla tudo, até o que não diz respeito a nós, pessoas, situações e coisas. A gente acha que controla e não controla. Meu amigo, minha amiga, preciso te falar, não controla. Olha só a palavra de Jesus lá em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando aqui para pessoas que estão cansadas, para pessoas que estão sobrecarregadas. Sobrecarregada é uma pessoa que tomou sobre si um peso que não lhe é seu, um peso que não é seu, um peso que não lhe cabe. Tomou uma sobrecarga, uma pessoa que assumiu o controle de algo que não é dela, não pertence a ela. Uma pessoa que quer controlar algo que ela não precisa controlar. Isso é uma sobrecarga, uma carga além das suas forças, além da sua capacidade, além daquilo para que você foi dimensionado por Deus. E aí isso gera sobrecarga, gera cansaço. Mas Jesus chama: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou te dar descanso. Você não está no controle de tudo. Ah, Tiago, quer dizer que eu não controlo nada então? Então eu não tenho controle da minha vida? Você tem o controle, mas não de tudo. Sabe do que você tem o controle? Da sua resposta para Deus, da sua entrega para Deus. Você tem o controle do que você guarda no seu coração, do que você guarda na sua mente, das palavras que saem da sua boca, dos seus pensamentos, das suas ações, das suas atitudes. Você tem o controle sobre isso, mas não o controle de tudo. Esse lugar de controlar tudo pertence somente a um, que é Deus. E sabe por que a ansiedade chega na nossa vida muitas vezes? Essa ansiedade, esse estresse, esse cansaço é porque nós assumimos um lugar que não é nosso, um lugar de controle absoluto de tudo e de todos, e não é nosso. A ansiedade chega quando você se coloca no centro, quando você se coloca num lugar que pertence somente a Deus, é somente dele o centro, o controle absoluto. Quando você tem muito medo de perder alguma coisa, ou você quer controlar demais alguma coisa, seja o seu casamento, o seu relacionamento, seja o seu emprego, você tem medo de perder o seu emprego, você tem medo de perder um negócio. Na verdade você já perdeu a fé, já perdeu o amor, já perdeu a esperança, já perdeu a confiança. Se colocou num lugar de controle que não pertence a você. Deus quer te trazer descanso nessa manhã. Deus quer trazer descanso ao seu coração. Todo excesso esconde uma falta. Quando eu quero controlar demais, quando eu me preocupo demais com alguma coisa, isso esconde uma falta. Quando eu tenho medo demais de perder alguma coisa, na verdade eu já perdi essa coisa. Você não está no controle de tudo, você está no controle do plantio, mas não da colheita. O plantio cabe a você, o que você planta, quais as sementes que você usa, qual a terra que você escolhe, qual o adubo que você vai usar. O plantio pertence a você, mas a colheita pertence ao Senhor. Se você vai colher 30, 60, 90, pertence a Deus. Se vai ter geada no meio dessa estação, se vai ter chuva, pertence a Deus, não pertence a você, você não controla isso. Se preocupe com o que você controla, se preocupe em plantar bem, em escolher as sementes, em escolher a terra, em escolher o adubo, as condições corretas. Cuidar do plantio é ser autorresponsável, e a autorresponsabilidade é algo bíblico. Hoje se fala muito em treinamentos de desenvolvimento pessoal sobre autorresponsabilidade, mas na verdade é bíblico, está na palavra. A autorresponsabilidade é algo bíblico. A autorresponsabilidade é eu ir para o trabalho todos os dias, mas eu saber que é Deus quem supre a minha casa. É eu ser o melhor profissional, o melhor líder, o melhor gestor que eu puder ser, mas é Deus quem supre a minha casa. Ser autorresponsável é eu cuidar da minha família, ser o melhor pai, o melhor esposo, mas saber quem é Deus quem edifica a minha casa. Ser autorresponsável é eu pegar um monte de madeira e fazer uma arca, mas saber que Deus que vai mandar chover. É eu ir para frente do mar com um cajado, mas saber que Deus que vai abrir o mar.
é eu ir num riacho pegar 5 pedras, mas saber que Deus que vai derrubar o gigante. Autorresponsabilidade é eu entregar minha vida para Jesus, mas saber que foi Ele quem morreu, quem deu a vida e ressuscitou. Autorresponsabilidade, a nossa parte, é a parte mais fácil, é a parte mais simples. E é sobre essa que nós temos o controle, é sobre isso que nós precisamos cuidar. É disso que nós precisamos tratar. Sabe o que a palavra nos diz? O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Olha, não sou eu que controlo a minha vida, é Jesus, é o Senhor, já não sou mais eu. Antigamente era, agora não. Entreguei minha vida a Cristo, Ele que vive em mim, a minha vida é dele. Em João 3:8, Jesus diz que o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem uma vida dirigida e orientada pelo Espírito. Não é uma vida dirigida por coisas, por pessoas, por negócios, por emprego, por carreira, seja lá o que for. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem a vida dirigida pela vontade do Espírito. E eu preciso te fazer uma pergunta: qual é o efeito que a presença de Deus exerce na sua vida? Essa presença na sua vida, qual é o efeito dela? Qual é o poder que essa presença exerce em você? Ele está no controle ou você? Quem que está no controle da sua vida? É você ou é Deus? Eu preciso te falar que se você tentar controlar a sua vida, não vai dar certo. Não vai dar certo. Preciso te dizer, você vai ficar cansado, você vai ficar sobrecarregado. A sua vida tem que estar na mão de Deus. O controle tem que estar nas mãos de Deus. Só que Ele não vai tomar da sua mão, Ele não vai pegar. Você precisa entregar. Deus é muito gentil, Ele não vai tomar o controle das suas mãos. Você precisa entregar. Sou eu que submeto a minha vida ao Espírito. Espírito, minha vida está em suas mãos, dirige a minha vida. Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer de mim? A Ti eu entrego o controle. Eu vou cuidar do plantio, eu vou ser o melhor ser humano que eu puder, eu vou ser o melhor marido que eu puder, eu vou ser o melhor gestor que eu puder, o melhor líder que eu puder, o melhor empregado que eu puder. Eu vou plantar o máximo que eu puder, mas a minha vida está na mão de Deus. Quem dirige a minha vida é o Senhor. A minha confiança, o controle está nas mãos de Deus. Algumas semanas atrás eu recebi uma proposta de carreira na empresa que eu trabalho. Trabalho numa empresa de São Paulo, e eu e a minha esposa, a gente já vinha conversando sobre isso há algum tempo, que a gente já esperava que isso ia acontecer. A empresa ganhou uma nova concessão, ela iniciou uma nova unidade no Rio de Janeiro. E aí eu recebi uma proposta que eu já entendia que isso ia acontecer, já era um caminho sendo trilhado. Há algumas 3 semanas isso. Mas a gente já vinha orando sobre isso lá em casa. Deus já vinha falando conosco, e a gente já vinha colocando diante do Senhor, para quando isso chegasse, a gente saber tomar a decisão que está no coração de Deus, não no coração do homem. E Deus falou para nós: não, algo que parece muito bom, não, para a gente ficar aqui, que Deus tem algo aqui nessa cidade. E aí quando chegou a conversa, foi algo muito simples, foi algo muito rápido para eu tomar a decisão. Eu disse não. Aos olhos humanos, como assim? É uma proposta de carreira, de crescimento, você vai avançar dentro da empresa, é o que todos estão querendo, Rio de Janeiro, aos olhos de todos, aos olhos humanos isso é loucura, mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele não é guiado por uma proposta de emprego, ele não é guiado por um negócio que vai ser fechado, ele não é guiado por aquilo que a empresa está chamando, por aquilo que outro homem está dizendo, ele é guiado pelo Espírito. A gente precisa ser guiado pelo Espírito, é Ele que deve pautar as nossas decisões. Isso traz descanso. Mesmo que a gente não conheça o que vai acontecer, o que vai ser, traz descanso, porque a gente sabe que é a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é melhor. Então você não está no controle de tudo. E você precisa entregar esse controle na mão de Deus. Plante o melhor, seja o melhor dono de empresa que você pode ser, seja o melhor gestor que você pode ser, a melhor pessoa, o melhor empregado. Faça o teu melhor, mas o controle tem que estar na mão de Deus. É Ele que controla a sua vida. A segunda coisa que você precisa fazer para descansar é fazer planos, mas confiar em Deus. O problema é que a gente faz planos e confia nos planos. Tem que fazer planos, mas não confiar nos planos, confiar em Deus. Olha o que diz lá em Tiago 4, 13 a 16. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Olha aí, ó. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O que Tiago está falando aqui? Se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto. Isto o quê? Isto que eu planejei. Esse plano que eu fiz. Eu fiz esse plano familiar. Eu fiz esse plano aqui para 5, para 10 anos. Eu fiz esse plano de negócios fabuloso. Mas se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Se o Senhor quiser, eu vou executar isso. O problema é que a gente monta o plano e confia no plano. E planos mudam. Planos falham. Deus não muda. Deus não falha. Nossa confiança tem que estar nele, não nos planos. O nosso descanso tem que estar nele, não nos planos. A nossa esperança tem que estar no Senhor e não nos planos. É muito fácil a gente pensar que estamos no controle. É fácil, a gente planeja os detalhes, a gente vai lá e executa, a gente prospera. E a gente começa a se achar o cara. Eu sou o cara, meu. Planejo, executo, eu faço, eu aconteço. E na verdade não, é a mão do Senhor ali nos guardando e protegendo. A gente precisa reconhecer e ser humilde que esses planos só se concretizam se o Senhor permitir. Seus planos só acontecem se o Senhor permitir. Quando a gente vai sair de casa, eu sair de casa, meus filhos sempre fazem um plano na cabeça, e quando a gente vai voltar, eles querem estacionar o carro. Sempre rola esse plano aí. Eu falo: beleza, então na hora que a gente voltar, vocês vêm para cá e vão estacionar o carro. E a gente vai, a hora que está chegando, eu coloco o carro no portão, eles já pulam ali para o volante. E aí fica em pezinho no meu colo, eu deixo eles segurarem ali o volante, e eu vou aqui controlando o acelerador, o freio, uma mão ali no freio de mão. E eles vão, metido, né, faceiro. Tá, vai só reto o carro. Isso, filho, muito bem, parabéns, isso. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tá bom, pode parar, parou. Na verdade, eu que estou ali freando, acelerando. E eles ficam tudo faceiro. Nossa, Bernardo desce do carro até com o nariz empinado. Eu sou o cara mesmo, né? Estou dirigindo bem pra caramba, estou estacionando. E, na verdade, eu que estava ali controlando, a aceleração, a frenagem. Eu que estava ali com a mão no freio de mão, protegendo, guardando. E com a gente é a mesma coisa. A gente faz um plano, vai lá e dá certo, executa e prospera. E a gente acha: cara, eu sou o bichão mesmo. Eu sou o cara. Não é nada. Era Deus que estava ali te dirigindo. Era Deus que estava segurando um pouquinho, acelerando o outro tanto, protegendo você, você nem viu. Deus está te livrando na rua, você nem vê. Te livra de acidentes, te livra de doenças, te livra de assaltos, te livra de ataques do maligno e você nem fica sabendo. Deus te livra de coisas que a gente nem sabe, a gente nem vê. E a gente acha que é a gente, que é o nosso braço, que é o nosso conhecimento, a minha pós-graduação, meu MBA. Não é nada disso, é a mão do Senhor, é a proteção dele, é o cuidado dele.
Faça planos, faça planos. Jesus mesmo disse: quem que vai construir uma torre, um prédio e não vai calcular primeiro, planejar para ver se consegue terminar? É sábio fazer planos, mas não é nada sábio confiar nos planos. Faça planos, mas confie em Deus. A terceira coisa que você precisa para descansar é aprender a ouvir a voz do Pai. Passa lá que o negocinho aqui cansou, cara. Não descansou o suficiente. Parou de funcionar. Aprender a ouvir a voz do Pai é a terceira coisa que você precisa para descansar. Eu acho maravilhoso esse Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade, a proximidade, o afeto do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que andam em santidade, aqueles que o buscam, aqueles que desejam a sua presença, aqueles que têm um coração puro mesmo, de fato, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que é isso? O que é aliança? Aliança é revelação. É a esses que Deus revela o coração. É a estes que Deus revela os seus planos, o seu caminho, os seus desígnios. É aqueles que buscam um lugar de intimidade, aqueles que andam na sua presença, que buscam santidade, que buscam a face de Deus. É nesse lugar de intimidade que está a revelação. Sabe, para ministrar uma palavra, pregar uma palavra como essa, ela vem de um lugar de intimidade, ela vem de um lugar de secreto, ela vem de um lugar de revelação. Não tem nada que eu fale aqui que seja meu. Se eu falar alguma palavra minha aqui, ela não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Porque não é a minha palavra que transforma, é a palavra de Deus. Então a gente vai descobrindo que, na verdade, a mensagem ela está sempre pronta. A gente escuta às vezes que eu preciso preparar uma mensagem. Na verdade, a mensagem está pronta. Ela já está lá no coração de Deus. Deus sabe o que Ele quer falar. A nossa função como pregador é somente ir lá buscar aquilo que já está no coração de Deus. Quem precisa se preparar sou eu. É o pregador que tem que se preparar, porque a mensagem está pronta. Eu só preciso ir lá e extrair e buscar aquilo que está no coração de Deus. E Deus vai falando nesse lugar de secreto, nesse lugar de intimidade. Ele dará a conhecer a sua aliança, a revelação do coração de Deus, que é a palavra que transforma. Agora, para ouvir essa revelação, para ouvir essa voz, a gente precisa sintonizar na frequência. Sabe o radinho? Você tem que ir lá escolher a banda certinho lá para você conseguir sintonizar a frequência. Com Deus é a mesma coisa, você precisa aprender a sintonizar aquela frequência onde Deus está falando. Tem uma história na minha família que o meu falecido bisavô, vovô Mercedes, ele tinha um rádio desses rádios grandes de chão, e ele é polonês, ele gostava de ouvir, na época, ele queria ouvir as notícias da guerra, ele ouvia direto lá da Europa, por meio desse rádio, mas ele ficava lá sintonizando a frequência fina, e saía um sonzinho meio confuso, meio ruim, mas ele ficava com o ouvido lá, ouvindo aquela língua dele, ouvindo aquela notícia na língua natural dele lá, ele sintonizava, ele conseguia sintonizar a frequência e ouvia aquelas informações. E com Deus é a mesma coisa, a gente precisa aprender a sintonizar essa frequência fina, colocar o nosso ouvido, o nosso coração para ouvir o que Deus está falando. Isso acontece nesse lugar de intimidade, nesse lugar do secreto. A intimidade, ela produz uma linguagem própria. Você já deve ter visto um casal conversando com seus filhos pequenos, como é que é engraçado, a intimidade. Porque a criança pequena, ela não consegue pronunciar corretamente as palavras ainda, né? Nosso filho menor, o Vicente, está com 3 anos, agora ele está falando bem, mas até uns 2 anos, ele falava bem enrolado, então era só eu e a Manu para entender o que ele estava falando. E às vezes você vê lá um casal com seus filhos pequenos, eles estão conversando, dando risada, você chega do lado e você não entende nada que a criança está falando, mas eles se entendem, porque a intimidade gera isso, gera uma linguagem própria.
Quando eu chego em casa, eu abrindo o portão, eu faço sempre um assovio. Talvez para vocês não é nada, é um assovio. Se você ouvir isso na rua, é apenas um assovio. Mas quando eu chego em casa e faço isso, meus filhos já saem correndo. Eles sabem, o papai chegou. O papai chegou, é o assovio do papai. E a intimidade gera isso. A intimidade com Deus gera isso. Gera um linguajar próprio. Gera uma compreensão. É Deus que está falando. Pode ter muitas vozes, mas você consegue discernir. É Deus quem está falando. Pode ter muito barulho, pode ter muito ruído, pode ter muita agitação no seu dia. Pode ter muita situação no seu dia, mas você consegue discernir quando Deus está falando. Porque você tem lugar de intimidade. Porque você tem tempo no secreto. Desenvolva isso. Isso te dá descanso no coração. E Deus não revela tudo de uma vez para nós. À medida que a gente vai amadurecendo, crescendo, Deus vai revelando. Assim é com os nossos filhos. À medida que eles vão crescendo, a gente vai ensinando novas coisas, a gente vai revelando novas coisas. Deus não revela tudo de uma vez. Eu lembro que tal da criança gosta muito de bolacha e biscoito, né? Eu nunca vi. Meu filho mais velho, Bernardo, se deixar, é o dia inteiro comendo biscoito, bolacha. E teve um dia ele comeu um monte de porcaria e chegou uma hora e queria mais 4 bolachas. Pai, eu quero 4 bolachas. Eu falei, não, cara, tá louco. Já comeu um monte, 2 só, tá bom. Então 3, pai. Eu, olha só, tá aprendendo a negociar, né, filho? Ele, o que é negociar, pai? Eu, olha só, ele está pronto para aprender sobre isso, sobre negociação. E aí aproveitei e expliquei para ele o que era negociar. E com Deus é a mesma coisa. À medida que a gente vai crescendo, Ele vai nos revelando novas coisas. À medida que a gente vai amadurecendo, Deus vai nos permitindo entender novas coisas, perceber, conhecer, entender novas coisas. A gente lida muito com o desconhecido, nosso futuro é desconhecido. Mas Deus vai nos revelando passo a passo o que vai acontecer, o que Ele quer fazer quando nós andamos no Espírito, quando nós temos a nossa vida guiada pelo Espírito. Você sabe a diferença entre desconhecido e incerto? Desconhecido é algo que eu não conheço, mas incerto é algo que pode ou não dar certo. Com Deus, o nosso futuro, ele pode até ser desconhecido de fato, mas ele jamais será incerto. Pode ser desconhecido, mas jamais será incerto. E Deus vai te revelando passo a passo qual é o caminho que Ele quer te levar. Basta apenas você permitir que Ele dirija a sua vida. Basta apenas você aprender a sintonizar na frequência, entrar nesse lugar de secreto. E por último, a quarta coisa que você precisa para descansar é aprender a descansar. E isso é tão óbvio quanto profundo. Nós precisamos aprender a descansar. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso não desanimamos, por isso não paramos, por isso não desistimos, por isso não retrocedemos, por isso não esmurecemos. Embora meu exterior esteja envelhecendo, ficando com cabelo branco, ficando careca, mas interiormente o meu homem interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia eu vou sendo renovado. E esse renovo vem do alto, esse renovo não vem do homem, esse renovo não vem de você, esse renovo vem de Deus. Nós precisamos aprender a se renovar nele. Descansar não é parar, descansar não é desistir. Descansar é confiar. Descanso é uma expressão de fé. Descanso é uma expressão de confiança. Se você está cansado, se você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Aprenda a renovar suas forças em Deus. O renovo vem do alto. Eu quero ler aqui em Isaías 40, no final do capítulo 40, no versículo 28, ele diz o seguinte: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto.
Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa palavra esperar aqui, ela vem do verbo esperança, vem de esperançar. Aqueles que esperançam no Senhor, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, aqueles que colocam o seu descanso no Senhor, renovam as suas forças. Ei, o teu renovo não vem de você, o teu renovo vem do alto. O teu descanso não vem de você, ele vem do alto, vem de Deus. É Ele quem renova as tuas forças. É no lugar de secreto, é bebendo direto da fonte, é bebendo da palavra, é mergulhando nessa palavra. É uma vida de oração, é uma vida consagrada. É isso que traz renovo. É esperar em Deus, em oração, em busca pela palavra, em busca por direção, em consagração. Renova as suas forças, renova as suas forças. É isso que Deus está falando nessa manhã. É isso que renova as suas forças, é isso que te dá força na caminhada, é isso que tira o cansaço, é isso que tira a sobrecarga. Sabe, descansar não é um processo que tem que acontecer quando você tira férias, quando você para. Descansar tem que ser um processo diário. Nós precisamos aprender a descansar, tem que ser um renovo diário. Não faz sentido viver cansado, sobrecarregado. Não faz sentido. Nós precisamos diariamente se renovar em Deus. Isso está no lugar de busca. Isso está no lugar onde eu deixo o controle. Isso está no lugar onde eu escuto a voz do Pai. Isso está no lugar onde eu confio. Enquanto o grupo de louvor sobe, eu quero ler o último texto aqui em Salmo 121, onde o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Receba essa palavra. O meu socorro, o meu descanso, o meu renovo vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é calmaria no meio da tempestade, Ele é paz no meio do caos, Ele é abrigo no deserto. Confia nele. Quero te convidar a se colocar em pé, cantar essa canção. Depois a gente vai fazer uma oração aqui.